Minha vida era muito agitada. Muito agitada, muito elétrica. Então, muito corrida, para casa almoçar. Em síntese, estava correndo muito. E o Eixão tinha chovido muito naquela noite, estava com poça d'água e tinha uma poça d'água com um arco-íris de óleo, que eu me lembro muito bem. Derrapou o carro, girou várias vezes, subiu um meio-fio e bateu em 3 árvores. Na minha infância e na minha adolescência, eu tinha um olhar de caminho de que eu seria uma evangelizadora. Dentro daquela visão evangélica, presbiteriano, que eu era presbiteriano, meu pai é pregador, avô, tio. Então eu tinha a vontade de que eu ia ser seminarista na África, em outros locais. E não fui. Mas eu tive muitas experiências assim, de ser professora de evangelização, vou colocar assim num termo mais espírita, né? E eu estava nesse caminho. Algumas coisas eu escrevia quando adolescente, mas o dia a dia, a correria do dia a dia, realmente me fez tomar um outro caminho. Alguns problemas, algumas dores, alguns atos são praticados por nossa própria inconsequência. Logicamente, a gente pode se perguntar se há um determinismo e onde está meu livre-arbítrio, se isso foi permitido ou se isso realmente tem que acontecer e eu não posso escapar disso. Mas geralmente a gente faz essas escolhas no nosso plano reencarnatório, no nosso planejamento para a nossa vinda. Fui socorrida por um frentista de posto de combustível. Fui ao agarrão, descobriram que eu estava com a fratura cervical, tudo indicava pelo grito de dor que eu dei ao tentarem me imobilizar. Fui para o hospital de base. Bom, lá me deram praticamente como sem nenhuma chance de vida. Em junho, eu tirei o gesso e coloquei um imobilizador com metoneira, porque eu não poderia movimentar o pescoço de forma alguma. Em agosto não havia ainda solidificado essa região. Então já era uma fase preocupante, que já teria dado tempo do osso já ter se consolidado. Eu iria falecer, eu iria desencarnar. Então, algumas situações podem nos ser apresentadas. A gente pode ter, e geralmente algumas pessoas têm algum problema físico ou um problema orgânico decorrente de alguma situação de resgate, de um planejamento para que esse resgate venha a ocorrer e essa quitação desse débito perante a justiça divina. Só que a providência divina, às vezes, ela tem um planejamento para a gente muito maior. E o amor de Deus para conosco, ele é muito maior do que a sua justiça. Quando foi em outubro, tivemos a visita a Brasília de um médium que vem sempre, todo ano, chama Paulo Neto. E a minha filha me levou e tomei o passe com ele ali. A indicação era: eu tinha que ficar uma semana imobilizada em casa, recebendo o tratamento que decorreria do atendimento que ele me deu. E que eu poderia me levantar ao final dessa uma semana. Terminou essa uma semana e eu não conseguia me levantar. Eu liguei para ele, eu sabia qual era o grupo que ele trabalhava em Araguari. Ele me atendeu muito carinhosamente e orou comigo ao telefone, pediu para eu colocar um copo de água na cabeceira da cama. E a partir daí aconteceu, então, o tratamento espiritual. Eu visualizei várias coisas, né, de eu ser levada a um local para ser tratada. Apesar de eu estar consciente e acordada, eu me vi em outro local, como se em desdobramento. Um ambiente onde tinha muita luz. O teto desse local era transparente, como se fosse uma cúpula de vidro. Eu deitada sobre uma maca e um aparelho que eu passava por esse aparelho.
ou esse aparelho passava por cima do meu corpo, fazendo um zunido, e eu ouvia tudo e via tudo. Foi tão exuberante, vamos dizer assim, que eu fiquei assim, eu tenho que registrar isso. Houve um momento em que me deu um intenso sentimento de gratidão. E eu conversei assim, o que eu fiz para merecer isso? E a resposta que eles me deram, bem nítida, foi, você ainda não fez. Deus nos assiste em qualquer lugar onde estejamos, em qualquer lugar onde precisemos. A oração é seu veículo principal de contato. A assistência e a visita espirituais acontecem nas casas espíritas, nas igrejas, nos templos, na rua, em casa. Então, constantemente somos visitados por seres que vêm nos socorrer, que vêm ao nosso encontro, podendo nos ajudar. Há alguns que recebem esse crédito a título de confiança e desperdiçam. No caso da nossa irmã, ela não desperdiçou a oportunidade. E várias pessoas não desperdiçam essa oportunidade. No momento de dor, um acidente de carro, a perda de um ente querido, ela pode ser um despertar da pessoa para a realidade espiritual. E a pessoa pode voltar-se para a verdadeira vida, para a verdadeira moralização de que ela necessita. A partir de 2002 eu comecei a ser chamada para fazer palestras. E uma coisa que a gente sentia falta, conversando com o marido em casa, as pessoas fazem as palestras, normalmente, e o público vai para casa e fica desconectado daquilo que foi dito. Então eu falei, então eu vou fazer palestra e vou produzir um folheto, eu fiz isso desde a primeira, onde eu colocava um texto, ou do Evangelho, ou algum livro do Emmanuel, e distribuía ao final para todo mundo. Foram por 12 palestras, eu fiz assim. Depois eu falei assim, não, mas eu gosto de escrever um texto, eu vou passar a escrever um texto meu. Então eu comecei a sentir que a palestra só estava pronta na minha cabeça quando eu escrevi o texto. As pessoas falavam assim, sabe aqueles folhetos? Eu estou colecionando. Eu arranjei uma pastinha com aquelas folhas de plástico. Depois, se as pessoas estão colecionando, eu acho que eu tenho como compromisso produzir um livro com coletânea. Foi quando eu fiz o primeiro Reflexões Evangélicas. Então, antes de ser um tormento, uma dificuldade, às vezes, que a pessoa poderia não transpor, a gente vê exemplos de pessoas que tiveram, por exemplo, uma mutilação e falaram assim, nossa, depois que esse acidente ocorreu comigo, minha vida se transformou, mudou. Depois desse acidente, eu sou outro. Eu considero não só o acidente como outra experiência de dificuldade, com um problema de saúde que eu tive mais recente, como uma grande oportunidade. Isso assim, de verdade mesmo, sabe? De coração. Me foi dada a oportunidade de renascer pelo amor. Eu fui crescendo, andando na rua, eu comecei a sentir de repente que eu me aquele sentei Deus e comecei a chorar. que me era passado, aquele meu Deus Eu chorava. não condizia com aquele Deus como se juiz estivesse, implacável, né? Aquele perdido. Deus das penas